está se manifestando, eu tenho certeza que o Senhor já está falando, eu tenho certeza que o Senhor já está ativando, eu tenho certeza que o Senhor já está liberando no mundo espiritual toda sorte de bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Porém, tão importante quanto liberar as bênçãos é nós aprendermos a nos apossar daquilo que o Senhor já liberou. Então, em nome de Jesus, que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos para que venhamos entender e nos apossar daquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco poderosamente em nome de Jesus. É o que a igreja te pede, é o que a tua igreja clama. E todos digam amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir então bem forte a Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos receber o pastor Fabiano pregando a palavra, mas aplauda bem forte. Aplauda mais forte a Jesus nessa noite. Diga glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Vocês estão felizes? Felizes com Jesus? Se vira. Ai, não vira. Ai, meu Deus. Estou apanhando aqui do tablet. Já falei que amo vocês? Já? Hoje não, né? Eu amo muito cada um de vocês em Cristo Jesus. E vocês me amam? Quem me ama, dá um glória a Deus aí. Oh, que bom. A palavra hoje vai puxar muita orelha aqui. Ainda bem que vocês me amam. Amém? Então você que está de pé aí, aproveitando, abra a palavra no livro de Jó, no capítulo 38. Jó, capítulo 38, verso 10. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, pede misericórdia. Posso ler? Amém? Vamos lá. Jó 38, verso 10 diz assim: E lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e lhe disse: até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Glória a Deus. Vou ler de novo. Ele tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e disse-lhe: até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos interceder pela minha vida. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, os teus filhos e filhas que estão prontos para ouvir a tua palavra, Senhor, e que ela, Senhor, vá de encontro à necessidade espiritual de cada um, Senhor, falando aos corações, meu Pai, revelando direções, fortalecendo, meu Pai, para que ninguém venha cair, meu Pai, mas que todos, meu Pai, venham perseverar na fé até o fim, Senhor. Porque esse é o sentido desta palavra, Senhor, de fortalecer, Senhor, de dar direção, de mostrarmos, Pai, que cada um de nós deve perseverar até o fim. Então, meu Pai, tira todo o impedimento, toda a barreira, meu Pai, tenha total de liberdade de usar a minha vida, Senhor, para que esta pessoa, Senhor, possa ser avivada na sua fé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Podem se assentar. Essa palavra ela nos mostra, em primeiro lugar, que Deus ele tem realmente o controle de todas as coisas, mas que principalmente Deus ele impõe limites. Há limites para tudo. Aqui Deus está se referindo ao mar.
E o mar, todos nós sabemos que o mar, ele é 3 vezes maior do que a terra. E o mar, uma vez, já acabou com toda a raça humana, só deixando 8 pessoas. Então o mar é uma coisa muito poderosa. Vocês lembram daquela passagem onde Jesus ele fala para o vento cessar e acalmar o mar? Como Deus ele mostra o quanto ele é poderoso e quanto ele tem controle sobre todas as coisas. Que dirá o homem? Assim como Deus impõe limites, né? Até aqui você virá, daqui você não passa. Assim somos nós, nas mãos de Deus. Deus impõe limites, tanto para ímpios como para justos. Deus não faz dissensão. Para cada um de nós há um limite, é o que nós vamos ver aqui. A palavra de Deus ela nos mostra que Deus, ele é amoroso, ele é longânimo, ele é misericordioso, mas também ele é justiça e fogo consumidor. Deuteronômio 4:24 mostra isso. E Deus, o nosso Pai eterno, em toda a sua palavra, ele mostra, né, o quanto ele é cuidadoso, o quanto ele é zeloso para aqueles que ele guarda. Mas para tudo tem um limite. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar para que a gente venha dar ouvidos ao Espírito Santo e não se deixar levar pela nossa carne, pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração. Porque, como diz a palavra, o nosso coração é enganoso. Muitos de nós, infelizmente, têm se enfraquecido na fé e têm buscado consolo nas coisas do mundo, na carne. E muitos de nós ficam indo e voltando, indo e voltando. E essa palavra é justamente para mostrar para vocês que isso é um perigo muito grande. Um dia você pode ir e não voltar mais. E eu queria começar aqui mostrando para vocês, no livro de Daniel, a história de um rei que perdeu tudo. Perdeu o seu reinado, perdeu sua vida, porque não deu ouvidos à palavra de Deus. Abram lá em Daniel 5, no capítulo, no verso 13. O rei Belsazar, ele resolve fazer um grande banquete para 1000 dos seus convidados. E ele usa utensílios e taças que estavam no templo do Senhor. E aqui no verso 13 diz assim, ó: então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, entendimento e a excelência da sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença, para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar a interpretações e revelar enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governador no meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo e dá os teus prêmios a outro. Porém, vou revelar ao rei as inscrições e lhe revelarei a interpretação. Daniel, ele sabia, né? Quando ele chegou, que ele olhou todo aquele clima, porque a palavra aqui vai dizer que esse rei,
enquanto ele estava bebendo vinho, ele mandou que os seus servos trouxessem as taças, né? Tudo que estava lá no templo, que Nabucodonosor havia trazido para a Babilônia, ele mandou pegar as taças de ouro e serviu vinhos para eles, para as concubinas, para todas aquelas pessoas que estavam ali. Quer dizer, desprezando tudo aquilo que era de Deus, tudo aquilo que tinha sido consagrado a Deus. E quantas pessoas, quantos de nós hoje não fazem isso? Mesmo que inconscientes, desprezam a palavra de Deus, desprezam aquilo que a gente que está aqui no altar. Pessoas, infelizmente, ouvem a palavra de Deus e não dão ouvidos e continuam praticando as mesmas práticas mundanas. A pessoa vem, ouve a palavra, né? Parece que a palavra ela entra por um ouvido e sai por outro. A pessoa continua praticando as mesmas coisas. A gente tem visto isso aqui no nosso meio, gente. Isso é muito sério. O que vai acontecer com Belsazar aqui é uma demonstração clara que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Belsazar, ele ousou, ele sabia que tudo aquilo era de Deus, consagrado a Deus. E mais, ele ofertou a deuses que estavam ali. Se você ler aqui, você vai ver comigo. Você pode acompanhar aqui, ó. No verso 5, do capítulo 5, diz aqui, ó. Quando estava bebendo o vinho, isso está no verso 2, tá? Capítulo 5, verso 2. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus nobres e suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Olha só, ele deu louvor a todos os deuses, menos o Deus verdadeiro. E ele sabia que aquilo ali era do Deus verdadeiro. Era do Deus, do mesmo Deus que tinha pego o pai dele e tinha feito dele um animal, e ele viveu durante 7 anos pastando mato. Então ele conhecia, então ele sabia, mas ele perseverou na maldade dele. E é isso que a palavra está mostrando. Ele era ímpio, mas ele não tinha o direito de fazer essa maldade, de ousar em fazer das coisas do Senhor coisas profanas. E isso é muito sério, gente. A pessoa acha que pode dar os pulinhos dela lá fora, vir aqui glorificar a Deus e está tudo certo. Não está não, gente. Não está não. E eu vou mostrar isso para vocês. E aí, olha o que aconteceu com ele. Acompanha aqui. E na mesma hora, apareceram dedos, mão humana, que escreviam no reboco da parede do palácio real, de frente a castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, a fisionomia do rei mudou, e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e os seus joelhos batiam um no outro. Ó. Tremeu na base. Tremeu na base. E é assim que é o homem, né? Enquanto não acontece nada, está tudo certo. Não está acontecendo nada, né? Sabe o que é isso? É o que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 17, que diz assim, ó. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. E se você for ver mais, você vai ver que as pessoas, elas acham que porque Deus demora a fazer a sua justiça, acha que está tudo certo. Não, está tudo certo. Nós estamos no tempo da graça, glória a Deus, aleluia. Ele tremeu na base, um rei tremeu na base. Sabe lá o que é isso? Então, a fisionomia do rei mudou, seus pensamentos perturbaram, suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou
que trouxessem os adivinhos, os astrólogos, os prognosticadores, E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço, e será o terceiro no governante no meu reino. Ele estava desesperado. Ele estava oferecendo ali o que ele podia de mais precioso para as pessoas, que era o poder. Então vieram todos os sábios do reino, mas eles não puderam ler as inscrições, nem declarar sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e a sua fisionomia mudou, e os seus nobres estavam perplexos. Todo mundo parou, a festa toda, 1000 pessoas, olhando aquela mão escrevendo lá na parede, só a mão escrevendo na parede. Todo mundo parou a festa, todo mundo ficou assim. Ó. O que é isso? Ninguém sabia. Chama os adivinhos, chama todo mundo, para que alguém possa falar o que está sendo escrito aqui. Desespero total. Eles sabiam que era uma coisa ruim. No sentimento deles, no coração deles, tipo assim, que nem fala meu neto, né? Lascou. Aconteceu que por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão de banquete. E a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria. E aí vai naquela parte que nós lemos, né? E aí no 13 ele fala aqui, ó. Então, Daniel foi levado à presença do rei e declarou, né? Como nós vamos ver aqui no verso... Vamos pular aqui para a gente ganhar tempo? Vamos pular aqui para o verso 22. Que diz assim: mas tu, Belsazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Está vendo? Belsazar, aliás, Daniel revela a Belsazar, ó, que és filho, e não humilhaste o teu coração, embora soubesse de tudo isso. Ele sabia de tudo isso. Mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu e teus nobres, e tuas mulheres, e tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são os teus e todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mené, Mené, Tekel, Persim. E esta é a interpretação: Mené, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido, entregue aos medos e persas. Então Belsazar deu ordem, e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei da Babilônia, e Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Glória a Deus. E tem escrituras que mostram que foi exatamente neste dia que os medos e os persas invadiram a Babilônia. Eles sabiam que estava tendo uma festa, que o rei Belsazar estava organizando uma grande festa e que todos estavam bêbados. Então os medos e os persas aproveitaram aquele momento e, é claro, Deus deve ter cegado aqueles soldados que eles chegaram lá, acabaram com tudo, mataram todo mundo e dominaram a cidade. E aí a Babilônia caiu e foi dividida entre os medos e os persas. E assim Deus faz, amados, na vida daqueles que ousam, simplesmente não respeitam as coisas de Deus. Isso é muito sério, gente.
Pessoas que ouvem a palavra, escutam, mas não dão ouvidos, não guardam na tábua do coração. E eu sou prova disso, gente. E eu vou contar o meu testemunho no final para que vocês saibam. Eu gostaria também de falar, e eu falei de um homem ímpio. Agora eu gostaria de falar de um escolhido de Deus, para que vocês saibam que tanto o ímpio como o justo diante de Deus, Deus não faz distinção. Deus impõe limite. Abram lá. Vamos agora no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 13. Vamos falar de um homem chamado Sansão. E todos conhecem, claro, com certeza. Aqui vai mostrar no capítulo 13 que na época os hebreus eles estavam como se sendo oprimidos, muito oprimidos pelos filisteus. Já faziam 40 anos que eles estavam sendo oprimidos pelo povo filisteu. Eles plantavam, eles colhiam. Quando eles iam se beneficiar disso, os filisteus vinham, tomavam tudo. E eles não conseguiam prosperar. Ficaram escravos 40 anos. Por quê? Porque ficavam assim, né? A história mostra que o povo de Israel era assim. Uma hora estava com bem, com Deus, uma hora estava no mundo. Uma hora estava com Deus, uma hora estava adorando outros deuses. Uma hora estava com Deus, outra hora estava oferecendo filhos a outros deuses, achando que poderiam ficar indo e vindo. E nessa época, Deus levantou, né, numa última tentativa de tentar salvar o povo, por misericórdia, porque, como eu falei, Deus é misericordioso. Deus fala para uma mulher: olha, eu sei que você não pode ter filhos, mas Deus mandou te dizer que você vai ter um filho. Ele vai ser nazireu. Ele vai ter uma missão. E a missão dele é libertar o meu povo dos filisteus. Sansão ele só tinha uma missão, que era libertar o povo dele. E, infelizmente, ele não deu ouvidos. Falhou na sua missão. E o que a gente vai assistir aqui é justamente o que, quando um crente não dá ouvidos, quando ele simplesmente ele busca prazeres da carne e despreza a palavra de Deus, despreza a sua missão. Hoje o pastor veio na oração e ele falou sobre isso, né? Sobre a missão que uma pessoa tinha, né, de levar uma mensagem, mas que ele achou que seria através de um cavalo. Mas ele era o cavalo, e ele era a carta, ele era a mensagem. Sansão, ele era tudo, gente. Ele tinha a força, ele tinha o povo que o respeitava, que o amava e que o seguia, mas que, infelizmente, resolveu dar ouvidos ao seu coração, que é enganoso. Vamos ler aqui, Juízes 13, verso 5, diz assim, ó: por que engravidarás? Isso é o anjo falando para a mãe de Sansão. Por que engravidarás e terás um filho? Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Glória a Deus. Quer dizer, essa era a missão dele, libertar o povo dos filisteus. E aí, quando ele cresce, infelizmente, ele não poderia tocar em defunto, ele não poderia tocar em coisas que não agradassem a Deus. Ele tinha que se manter ali em uma postura, né? Não beber vinho, nem bebida forte, nem passar navalha sobre o cabelo, mas ele tinha que se manter sempre, né, na presença de Deus.
E o que aconteceu com ele foi justamente que ele começou a não dar ouvidos a essas ordens que Deus tinha dado a ele. E aí vai ter um momento aqui que vocês vão ver que ele vai pegar um leão, ele vai abater o leão. E esse leão, depois de morto, ele vai ser cheio de abelha. E as abelhas vão produzir mel. E ele vai tocar naquele leão, tirando o mel daquele leão, coisa que ele não poderia ter feito. E ali já começa a decadência de Sansão. Acompanha comigo aqui. Vamos ler aqui o verso 19, 13 e 19. Disse assim, ó. Então Manoá tomou um cabrito. Não, vamos mais para frente aqui. Verso 25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané, Dan, e entre Zoá e Estaol. E no 14, vamos pular para o verso 14. Verso 6. Juízes 14, verso 6. Fechou? Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai, nem sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher, que lhe agradava muito. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com a mulher, e quando saiu pelo caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. E quando encontrou o pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram, mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Então você vê que ele nem contou os pais. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era errado. Então ali já começou a decadência de Sansão. E Sansão, gente, se você for ver, a força dele não estava nos seus cabelos, mas ela estava no Senhor, no Espírito Santo de Deus, que vinha sobre ele e dava força a ele. Em duas passagens aqui você vai ver isso. Nessa passagem e na passagem que ele enfrenta 1000 filisteus, onde ele vence eles apenas com uma queixada de mula. Ele matou 1000 filisteus. Mas a palavra vai dizer aqui que o Espírito de Deus também se apossou dele. Então isso mostra que o poder não estava nele propriamente, mas no Espírito Santo de Deus, que estava agindo sobre a vida dele, dando a ele a sabedoria, a força que ele precisava para vencer o inimigo. Mas infelizmente a gente vai ver que ele vai pegar tudo isso e jogar na lata do lixo. E quantos jovens têm feito isso, gente? Jovens que vieram, que estavam aqui conosco e que ouviram a palavra de Deus, pessoas. Eu sempre fico me perguntando como deve estar a vida dessas pessoas. Porque o caminho dessas pessoas, o caminho daquelas pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus, que desprezam a palavra de Deus, é um caminho de destruição, é um caminho de derrota, é um caminho de frustração. Porque se você falar para mim, poxa, pastor, mas com Deus também não tem luta, não tem aflição, não tem dificuldade, aí eu vou falar para você, tem, mas também tem o quê? Tem vitória, tem alegria, tem felicidade, tem bênção, tem milagres, tem a presença de Deus na nossa vida, tem sinais e maravilhas, tem a vida eterna. Não é isso? Porque você está no caminho de Deus, é a certeza de que lá no final, mesmo que você passe por muitas lutas, mesmo que você passe por toda a dificuldade que um ser humano pode passar, mas a palavra te garante que no final você é vitorioso, que você vai ter vitória, que você vai ter conquista. Até porque, gente, a Bíblia mostra isso. Jesus é o começo e o fim. Não é isso?
Ele já escreveu aqui o começo e ele já escreveu o fim, gente. O fim vai ser todo mundo na glória, sendo governado por Jesus, 1000 anos. Nós vamos passar 1000 anos sendo governados por Jesus. Sabe lá o que é isso? Você vai ter 1000 anos. Você acha que você se você viver 100 anos, você vai achar que viveu muito, né? Você vai viver 1000 anos e depois a eternidade. Porque esses 1000 anos, gente, e depois eu vou pregar isso para vocês, mostra que Jesus, ele vai como mostrar como é ser governado por Deus. Porque até então a gente não sabe. A gente só sabe o que é ser governado pelo mal. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está na mão do diabo. Mas quando Jesus vier e pegar o diabo e trancar ele lá, porque vai vir, a palavra de Deus diz que vai vir um anjo só. Um anjo, gente. Vai pegar aquelas correntes lá, vai trancar ele e ele vai ficar preso por 1000 anos. E a terra vai ser governada por Jesus. E vocês serão honrados. Cada um de vocês receberá uma mansão, receberão uma casa, e aí vocês viverão a prosperidade. Mas não essa prosperidade que o mundo oferece hoje, mas uma prosperidade verdadeira, dada pelo Senhor Jesus. Então, essa é a certeza que você tem que ter no seu coração, gente. Pode vir lutas, pode vir dificuldade, mas não desanime, não se entristeça, porque como o pastor falou, é isso que o inimigo quer. Mas persevere, porque o final, e está próximo, acredite no que eu estou falando, todas as profecias que estavam escritas na Bíblia, porque Jesus ele falou, assim como vocês sabem que é verão, que é inverno, que está chegando o verão, que está chegando o inverno, assim, quando estiver chegando perto à minha volta, eu darei sinais, vocês saberão. E os sinais estão aí, gente. Está aí, ó. Tudo já aconteceu. Tudo que tinha de acontecer de ruim já aconteceu. Só que agora vai vir o anticristo. E eu não quero estar aqui. Você quer estar aqui? E a palavra de Deus diz que essa parte vai passar da gente. Quem estiver firme, não vai passar essa parte, não. Mas quem estiver dessa forma, um dia está no mundo, outro dia está na igreja, um dia que estiver no mundo e subir, já era, mano. Quem já viu aí esse filme aí que está aí, Deixados para Trás? Já viram? É mais ou menos aquilo ali, meu. Vai ter pessoas, né? Como eu já ouvi isso de vários pregadores dizendo, a gente vai ter uma grande surpresa quando chegar no céu. A gente vai encontrar pessoas que a gente achava que não merecia, e vamos encontrar pessoas ali, né? Então vai ser assim uma grande surpresa, mas eu espero e eu profetizo que todos vocês e a família de vocês estarão dando glória numa grande festa para o Senhor Jesus. Amém? E aí, gente, para terminar aqui, vamos lá. Só para a gente poder fechar isso aqui, é só seguir mais uma página à frente, capítulo 16, verso 17. Capítulo 16, verso 17. Bota aí. Diz assim, ó. Então ele lhe revelou tudo. Repita comigo. Ele revelou tudo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, a minha força se iria e ficaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo e que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E foi aí que Sansão caiu. Não foi porque ele rapou a cabeça, não. Foi porque ele entregou ao mal, porque ali a Dalila representava o mal. Ele sabia que ele estava sendo tentado, mas ele achou que ele estava no controle. Eu não sou o cara, não dá nada não. Vou ali, dou uma beliscadinha, volto para a vontade do Senhor, está tudo certo, né? Cara, achando que estava no controle, só que ela, mulher, né,
instruída pelo mal, ela falou para ele, pô, você não me ama, você não me quer, você não conta teu segredo, você não me ama. E o bobão, como dizem agentes antigos, né? Caiu no conto da sereia. Caiu. Acreditou. E realmente ela amasse ele, né? Quer dizer, entregou o coração dele era de Deus, gente. O coração dele, o coração de Sansão, ele foi desde o nascimento. Ele foi uma promessa de Deus. Deus enviou um anjo, e eu acredito que se vocês lerem aqui, vocês vão ver. Eu acredito que esse anjo era Jesus. Porque quando Manoá pergunta o nome desse anjo, ele fala, por que perguntas meu nome? Meu nome é maravilhoso. Era Jesus, gente. Dizendo para ela, olha, você vai ter um filho, e o teu filho será nazireu do ventre, será abençoado desde o ventre. Cara, assim, eu fico maravilhado como eu vejo, às vezes, jovens com tanto talento, tanto dom, né, que Deus dá, desde o ventre, consagrado. E aí a gente vê aquela pessoa se desviando, indo por outro caminho, sabe, deixando as coisas de Deus tudo para trás. Jovens que têm uma voz linda, que Deus deu, para estar aqui louvando a Deus, estar aí cantando no mundo, músicas do mundo, adorando as coisas do mundo. E aí? Então, só para finalizar aqui, vamos lá. Então, verso 21. Então os filisteus prenderam, furaram-lhe os olhos e levaram para Gaza. Furaram os olhos. Primeira coisa que o diabo faz quando a gente sai da presença de Deus, sabe o que ele faz? Ele fura nossos olhos. Ele fura a nossa visão, para que a gente fique cego e não saiba voltar mais pelo caminho. A gente fica perdido no mundo. Não é isso que acontece? A pessoa brinca, o inimigo vai lá, fura os olhos. Esses olhos aqui significa os olhos espirituais da pessoa. Quando a pessoa vai para o mundo e não consegue mais voltar, porque não encontra o caminho, porque ficou cega espiritualmente. Eu tive a oportunidade de conhecer um ex-pastor. Tirei um serviço com ele 24 horas. Como eu fiquei triste naquele dia, gente. Pastor que pregava a palavra, Deus deu uma igreja para ele, mas porque a igreja dele não bombou, a igreja dele não encheu, ele desistiu. Fechou a igreja, largou tudo, falou, não vou pregar mais. Simplesmente. Falei, amado, mas que isso, cara? Faz isso não, cara. Tudo é o tempo de Deus. Talvez não fosse ainda o tempo de Deus para que a sua igreja prosperasse, bombasse. Mas se você perseverasse, porque de repente, muitas vezes é isso, gente. Deus quer que você persevere. Eu estava conversando com a Daniela e o Felipe ali, e contando para eles. Eu tinha uma luta no meu trabalho, e o pessoal já estava há 4 anos pedindo uma gratificação que não vinha. E quando eu orei que Deus me deu uma palavra, ela demorou mais 3 anos e meio para vir, mas eu perseverei até o fim. E no final, quando eu estava correndo lá no campo lá, Deus mostrou uma mãozinha assim, ó. E aí o Espírito Santo me falou, tá vendo aquela mãozinha lá no céu? Gente, o céu azulzinho, de noite. Imagina o céu azulzinho, brilhante. Só tinha aquela nuvem no céu. Pequenininha, tamanho da mão do homem. Tá gravando, né? Espero que um dia eu possa contar com mais detalhes para vocês. Mas foi tremendo, gente, o que Deus fez. Mostrando que Deus, Ele quer de nós perseverança. Entendeu? Que vocês não desistam. E só alcança as maravilhas de Deus quem persevera, gente. Quem fica pelo meio do caminho não vai adiante. Aqui a gente vai ver um triste final. Porque Deus, Ele te dá uma missão. Mas saiba de uma coisa, Ele vai cumprir a tua missão. Mesmo que você não cumpra da maneira que Ele quer. Mas Ele cumpre. E isso que a gente vai ver aqui na vida de Sansão. Porque o que ele queria era destruir os filisteus. E ele destruiu. Mas infelizmente, pagou com a vida.
Vamos ver aqui o final dessa história. Verso 21 diz assim. 22, né? Vamos pro 21. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhes os olhos e o levaram para Gaza. Armaram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo e logo depois de rapado. O templo estava cheio de homens, mulheres, e ali estavam todos os chefes filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Esse é o final, gente, daqueles que não dão ouvido à palavra de Deus. Vira diversão na mão do diabo. Ele virou diversão. Um homem que era ungido de Deus, que tinha tudo na vida, e largou tudo por um engano do diabo. E aí virou brinquedo, né? Vamos dizer assim, brinquedo do diabo. O diabo ficou cirandando com ele. 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, lembra-te de mim e dá forças só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ó Deus, então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita, a outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre o chefe e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo, e eles o levaram e o sepultaram entre Zoar e Estaol, no túmulo do seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Glória a Deus. Então, gente, para mostrar que realmente Deus ele impõe limites. Deus ele diz para a gente: até aqui tu vai, daqui tu não passa. E eu estou falando isso para vocês. Talvez você fale assim: mas pastor, ali era na época da lei, né? Hoje a gente está vivendo o tempo da graça, né? Deus é mais light, né? Deus não muda. Deus não muda, gente. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não se brinca. Eu falo isso para vocês aí porque eu sou testemunho vivo disso. Deus me deu uma oportunidade, eu não vou entrar muito em detalhes porque está sendo gravado, mas em 2005, uma semana antes do Ano Novo, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E naquela semana, eu tive um convite dos colegas que trabalhavam comigo, e eu sabia que não era uma coisa que agradasse a Deus. E eu digo para você que a minha conversão ela foi da água para o vinho. Porque logo após eu ter aceitado a Jesus, Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração: desfaz de tudo que não agrada a Deus. Tudo. Eu desfiz de tudo, gente. Tudo que eu tinha de errado, eu fui me desfazendo. Algumas coisas eu até dei, para vocês terem uma ideia. Porque eu sentia no coração de que aquilo tudo não era mais para mim. E que eu tinha que aproveitar a oportunidade que Deus estava me dando naquele momento. Porque eu sentia uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu sempre tive uma vida muito conturbada. Fiz muita coisa de errado. E talvez por isso, porque a palavra de Deus também mostra isso. Jesus ele conta uma parábola falando sobre isso. Quanto mais você deve, quanto maior a tua dívida, mais grato você é àquela pessoa que te absorve. Né? Então eu sou muito grato a Deus, cara. Porque, sinceramente, a minha vida estava fadada ao inferno. E naquele momento eu senti no coração de não mais
fazer parte daqueles trabalhos. E eu já tinha colocado no meu coração, eu falei, esse será meu último serviço, meu último trabalho com eles. No final eu vou conversar com eles, vou dizer que aceitei a Jesus e não quero mais. E naquela semana, eles me chamaram, eu fui, fiz o trabalho, e Deus me deu a oportunidade, naquele momento, presenciar que Deus, Ele nos dá, olha só, gente, Ele nos dá a oportunidade de salvação até o último dia da nossa vida. Esses 2 colegas onde eu estava, primeiro foi em Costa Barros, um colega, no mesmo dia, pela manhã, a gente trabalhando, veio uma pessoa, saiu uma mulher, uma cabeça de porco que a gente chamava, né? A cabeça de porco é aquele beco cheio de casa, né? Cheio de quartinho, né? A gente chamava de cabeça de porco. A mulher saiu do nada. Não sei de onde veio aquela mulher, ela falou assim para o colega, que estava do meu lado, você acredita em Jesus? E ele, acredito. Meio sem graça, meio sem jeito, né? E eu fiquei só olhando aquilo. Ela falou, ó, procura Jesus ainda hoje na sua vida. E foi embora. Nós continuamos no nosso trabalho. Isso foi pela manhã. À tarde, o outro colega que estava com a gente, mas não estava com a gente naquele momento, que a gente estava separado, a gente havia se dividido. Em outro lugar, à tarde, esse outro colega, a gente no meio de uma roda, conversando, só homem, uma senhora, ela entra no meio da roda com um papel desses que a gente distribui na rua, falando assim, só com ele. Olha só, gente, ela não deu para ninguém, ela só deu para ele. Ela chegou para ele e falou, olha, está aqui, procura uma igreja ainda hoje, busca Jesus na sua vida. Na mesma hora os colegas começaram a rir, né, caçoando, não estavam entendendo nada, mas eu estava entendendo tudo. Eu estava entendendo tudo. Falei, Senhor, o que é isso? Eu me perguntando, o que é isso? E depois, já no final, já por volta de umas 5 horas da tarde, nós estávamos reunidos e eles me convidaram, era dia 31 de dezembro. Eu estava de serviço naquela noite. E eles falaram, poxa, vamos com a gente, cara, vai ter uma festa lá no Recreio, tal. Pô, é tua despedida, tu tá dizendo que não vai trabalhar mais com a gente mesmo? Vamos lá, pô. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu falei, vou ligar aqui para um amigo aqui. Aí liguei, né? Não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem como é que funciona as coisas, né? Aquele cafezinho. Ah, não aceitou. Pô, 2 cafezinhos. Não. Aí eu pensei, eu falei, Deus não quer que eu vá nesse negócio, não. Falei, não, tá bom, deixa para lá, vou trabalhar. E fui trabalhar. Peguei 8 horas da noite, quando foi 10h30, mais ou menos 10h30 da noite. Eu sei porque eu olhei o relógio naquele momento. Eu recebi uma ligação de um outro colega que conhecia também eles. Ele falou, Fabiano, está sentado? Eu falei, estou, trabalhando. Mataram nossos 2 colegas agora, à noite. Aqueles 2 colegas que estavam comigo e receberam a palavra de Jesus, estavam mortos. Depois, algum tempo depois, eu dando esse testemunho, em um outro momento, o Espírito Santo me revelou isso. Aquele seria meu último dia, se eu não tivesse aceitado Jesus, uma semana antes. Isso é sério, gente. Por quê? Porque a minha mãe e minha irmã oravam por mim durante 21 anos, e eu desprezava a palavra de Deus. Quantas vezes as mulheres iam lá em casa, faziam aquele círculo de oração, oravam por mim, e aí no final elas falavam assim, olha, aceita Jesus agora que a gente vai orar por você, aceita Jesus. Eu, não, já aceitei. Sabe o que eu falava? Eu falava assim, eu vou ser crente, mas quando eu estiver bem velhinho, eu tiver feito já tudo que me agrada, a minha carne, aí eu vou, né? Coitadinho de mim, né? Não ia chegar lá nunca, porque Deus já tinha posto limite.
Até aqui tu vai, daqui tu não passa. Só passa se me aceitar como Senhor e Salvador. Os colegas não aceitaram, desprezaram, foram mortos. Mas eu estou aqui, ó, e eu glorifico a Deus, porque hoje Ele me dá uma oportunidade de poder pregar a palavra dEle, de poder anunciar o seu Evangelho. Isso é uma grande bênção, Senhor. Amém? Então, você que está me escutando aí na internet, né? Talvez você esteja aí na mesma situação que eu, né? As pessoas, aceita Jesus, e você só desprezando. Cuidado. Deus tem os seus limites. É a palavra de hoje. O tema dessa palavra é esse. Não sei se eu falei, né? Eu falei? O tema da palavra? Não? O tema é esse. Os limites de Deus. Então, amados, não zombem de Deus. Não desprezem as palavras. Até porque, gente, falar a verdade para vocês, dá um trabalho preparar a palavra. A gente prepara a palavra com o maior carinho, com o maior amor. Eu levo dias, meu irmão. Eu não tenho a facilidade que o pastor tem, gente. Pergunta à minha esposa. Eu tenho que mandar todo mundo sair do quarto. Sai daqui! Senão Deus não vai falar comigo. Gente, e não é fácil, não. O pastor tem um só. Eu tenho 3, mais neto, mais sogra. Então, gente, não despreza não, gente. Pega essa palavra, escreve na tábua do teu coração e guarda. Porque o dia que você pensar em botar os pés no mundo de novo, pensa nessa palavra que eu falei. Você vai, rapidinho você, não, deixa eu voltar para lá. Não é verdade? Então vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vou beber uma aguinha aqui. Feche os seus olhos. Permita que eu ore por vocês neste momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, as pessoas que o Senhor separou hoje para ouvir esta palavra, Senhor. E se eles estão aqui, Senhor, com certeza é um escolhido seu, Pai. É um escolhido com uma missão. A missão de pregar a tua palavra, o teu evangelho, de dar um bom testemunho para que possam, Senhor, através da sua vida, ganhar almas para o seu reino, Senhor. Então abençoe a vida desse irmão, meu Pai. Fortaleça-o, Pai. Ativa a sua fé, Senhor. Aviva, meu Pai, o seu espírito. Que essa pessoa, meu Pai, ela possa ser um exemplo, onde quer que ela vá, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida, onde quer que ela esteja, Senhor. Que a presença dela, Senhor, seja de luz. Que a presença dela, Senhor, que o falar dela, Senhor, seja para glorificar o teu nome. Que esta pessoa venha a ser um instrumento teu, Pai, aqui na terra. Um canal de bênçãos, Pai. E que principalmente, Senhor, ela nunca venha desistir de louvar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de fazer a tua obra e de fazer a tua vontade, Senhor. Tome a vida dessa pessoa nas tuas mãos, Pai. Tome a família dela nas tuas mãos e a abençoe poderosamente, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Peça a Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Peça a Ele. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga: quebranta o meu coração. Quebranta o nosso coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-nos, Senhor. Se ache só a ti. Então, usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Usa-me. Diga: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Diga: enche-me, enche-nos, Senhor. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-nos, Jesus. E usa-me, sonda-me, sonda-me, sonda-nos, Senhor. Toma cada um em tuas mãos, ó Deus. E usa-me, Senhor, como um farol, Deus, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Usa-nos como o Senhor quiser, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja. Esse louvor ele me marcou muito, gente. Porque
Ele foi o primeiro louvor que eu aprendi a cantar na igreja. Eu sempre dizia para minha esposa, quando eu aprender a cantar, eu vou cantar tudo com louvor. E esse foi o primeiro louvor que eu aprendi. E marcou muito porque ele fala justamente sobre isso, né? Sobre Deus nos preparar para nos usar. Ele nos limpa, nos capacita e nos torna uma flecha na mão dele, para que a gente acerte o alvo, né? E não erre, é o mais importante. Glória a Deus. Se você quiser abrir aí a tua Bíblia, mas é uma palavra bem conhecida, está lá em Marcos 16:15, fala sobre aquele que recebeu a maior missão de Deus, que foi Jesus. Jesus, ele recebeu do Pai, do próprio Pai, a missão de vir à terra e de dar a sua vida, o seu sangue, em prol da nossa salvação. E Jesus cumpriu a risca, cumpriu tudo, não deixou nada, fez de tudo, pregou a palavra, pregou o evangelho, realizou milagres, sinais, prodígios na vida de muitas pessoas. E no final, quando ele já tinha ascendido aos céus, ele volta para dar uma missão comum a todos nós. Quem é discípulo de Jesus aí? Glória a Deus. Uma missão que é o ID de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E eu creio que aqui estão os IDs de Jesus. Cada um de você é um discípulo de Jesus. E o que Jesus pede a você hoje é que você não desista da sua missão. Porque para cada um de nós, Deus deu uma missão. E aqui é o templo, onde nós pregamos a palavra, onde as pessoas são salvas. E é usando o dízimo do Senhor, a sua oferta, que essa igreja se mantém de pé. Que essas luzes estão acesas, que você tem o conforto de sentar nessas cadeiras e confortavelmente ouvir a palavra de Deus, se alimentando espiritualmente. Então essa é a hora de você também ser grato a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, dá o seu melhor. Eu não sei qual é o seu melhor, mas busque sempre dar o seu melhor. Não dar qualquer coisa a Deus, porque Deus não merece qualquer coisa. Deus, ele merece sempre o nosso melhor. Amém? Então pegue aí o seu melhor, a sua oferta, o seu santo dízimo, e com alegria oferte ao Senhor. Amém? Levante para o alto aí o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eis aqui, Senhor, os dizimistas, os ofertantes da tua casa, os mantenedores, Pai, da tua casa, Senhor, desta casa maravilhosa, que eu amo tanto, Senhor, e que o Senhor também ama. Ó Pai, prospera-os, Pai. Abre as janelas do céu, Senhor, derrame sobre cada um, de cada um que está aqui, Senhor, presente, que ouviu esta palavra, a maior abastança, Senhor. Multiplica na vida deles, Pai, a 30, 60, 100 por um. Repreende o devorador, meu Pai, que o inimigo não consiga tirar nada deles, meu Pai. E que o Senhor também abra as portas, meu Pai, portas de oportunidades, Pai, portas de empregos, portas, meu Pai, de excelência, para que essa pessoa, meu Pai, ela possa também trazer aqui um dízimo de excelência, uma oferta de excelência ao Senhor, Pai. Prospera, meu Pai, porque a prosperidade também é do Senhor. É o que eu te peço nesta noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Venha louvando o Senhor, venha adorando o Senhor. Perseguição não Parou a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos
o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos aplaudir bem forte a Jesus.